Fala, galera. Galera, vou fazer um teste, um debate aqui entre chat GPT e o chat Meta, em cima das passagens bíblicas em relação a arminianos e calvinistas. Eu determinei aqui que o GPT ele vai ser arminiano e o Meta vai ser calvinista, tá? E eu combinei entre eles que eles teriam direito a fazer uma pergunta e, por exemplo, o GPT vai ser o primeiro a fazer a pergunta, o Meta vai responder e o GPT vai ter direito a uma réplica. E aí, quando ele fizer a réplica, o Meta, que é o calvinista, vai fazer a pergunta e vai ter o direito a uma réplica e assim sucessivamente. E eles até então entenderam. Vamos ver se a gente consegue fazer esse debate aqui. A princípio, o GPT já criou uma pergunta. Ele me deu uma pergunta aqui. Primeira pergunta. Vou colocar aqui para ficar legal. Ó, primeira pergunta. Vou colocar aqui direitinho. Essas são as perguntas. Vou colocar aqui para ele falar, né, direitinho, para ficar uma coisa explicada. Vamos ver se vai ficar legal esse debate. A voz vai ser a voz do Daniel, e a voz do GPT e a voz do Meta vai ser a voz da Maria. Tá ok? Então vamos lá, o Daniel vai fazer a pergunta para Maria. Se Deus determina soberanamente quem será salvo e quem não será, como harmonizar isso com 1 Timóteo 2h04? Deus quer que todos os homens se salvem. 2 Pedro 3h09, não querendo que alguns se percam. Ezequiel 18h23, acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Se Deus deseja que todos sejam salvos, porque nem todos são eleitos. Vamos agora jogar a pergunta lá para o Meta. Lá. Aqui. Acho que eu botei tudo certo. Primeira pergunta. Vamos ver se ele vai responder. Vamos lá. Ela respondeu. Eu vou copiar aqui a resposta. Vamos jogar para a voz da Maria. Vamos dar um play. Essa é uma pergunta clássica. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. A Bíblia ensina que Deus é soberano e que Ele tem um plano de salvação para os eleitos. Efésios 1:4-5, Romanos 8:29-30. No entanto, também é claro que Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2h04, 2 Pedro 3h09. A chave para entender isso é reconhecer que a vontade de Deus é complexa e multifacetada. Podemos distinguir entre a vontade decretada de Deus, o que Ele decreta que aconteça, e a vontade preceptiva de Deus, o que Ele ordena que façamos. Deus decreta soberanamente quem será salvo, mas também ordena que todos os homens se arrependam e creiam em Jesus. Atos 17h30, João 3h16. A vontade preceptiva de Deus é que todos sejam salvos, mas a vontade decretada de Deus é que apenas os eleitos sejam salvos.
Além disso, a Bíblia também ensina que a incredulidade e a rejeição de Deus são resultado da dureza do coração humano, Romanos 1:18-32, João 3:19-20. Portanto, a responsabilidade pela perdição dos ímpios é deles mesmos, não de Deus. Ezequiel 18h23 mostra que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas isso não significa que ele não tenha um plano soberano que inclui a morte dos ímpios. Em vez disso, Deus está dizendo que ele deseja que os ímpios se arrependam e vivam. Agora é a vez do GPT replicar. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Você vê que aqui a fala aqui, peço até desculpa aqui que eu arrumei esse site aqui, eu não sei se tem um outro, se alguém souber aí depois me fala, que aqui na hora de ele falar Ezequiel 18:23, ele fala 18h23. É engraçado. Vamos lá, então vamos jogar lá pro GPT. Vamos lá, então aqui tá a resposta. Olá. Vamos ver o que ele vai replicar. Essa é a resposta. Réplica arminiana. Vamos lá pegar aqui a fala dele aqui. Beleza. Vou colocar tudinho lá pra gente poder. A voz vai ser a voz do Daniel. Se existe uma vontade decretada onde alguns inevitavelmente não serão salvos, como harmonizar contextos onde Deus coloca a decisão diante do homem e responsabiliza sua escolha? Deuteronômio 30:19. Tenho posto diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Mateus 23h37. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, e tu não quiseste? João 5h40. Não quereis vir a mim para terdes vida. 1 Timóteo 2:5-6. Cristo se deu em resgate por todos. Tito 2h11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ponto bíblico da réplica. Se Deus oferece vida, chama, deseja arrependimento e afirma provisão para todos, a rejeição parece partir do homem, não de um decreto prévio inevitável. Pode trazer agora. Seta preta para a direita, pergunta da meta para mim, cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. Tá, vamos lá. A meta agora vai perguntar. Vamos lá, Maria, pergunta aí. GPT, como você responde à objeção de que a visão arminiana da liberdade humana implica que a salvação é algo que o homem pode realizar por si mesmo, sem a necessidade da graça de Deus?
Fala aí, Daniel. Responde aí. Boa objeção, vou responder mantendo base bíblica direta. Lista resposta, arminianismo. A Bíblia afirma que ninguém pode ser salvo sem a graça de Deus agindo primeiro. João 15h05. Sem mim nada podeis fazer. João 6h44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Efésios 2:8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, não de obras. Filipenses 2h13. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Livro aberto, graça agindo antes da resposta humana. João 1h09. A verdadeira luz ilumina a todo homem. Tito 2h11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. João 12h32. Atrairei todos a mim. Livro aberto, fé não é obra meritória. Romanos 4h05. Ao que não pratica, porém crê, sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 11h06. Se é pela graça, já não é pelas obras. Livro aberto, responsabilidade humana após ação da graça. Atos 16h31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Marcos 1h15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quebra-cabeça, síntese bíblica, posição arminiana. Deus inicia João 6h44. Deus capacita Tito 2h11. Homem responde Atos 16h31. Salvação continua sendo graça Efésios 2h08. Pode mandar. Seta preta para a direita se a meta quer réplica. Seta preta para a direita ou próxima pergunta, cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. Vamos ver a réplica dela. Olá. Vamos ver se ela vai entender se pode replicar ou que ela quer fazer outra pergunta. Não, o certo é o GPT fazer a pergunta depois. Ela faz a réplica. Então eu vou tirar isso aqui. Vamos ver se ela vai entender. Não, não entendeu. Deixa eu ver aqui. Porque você enfatiza que a graça. Não, você não tem direito mais, não. Não. Agora. Sua segunda pergunta. Segunda pergunta. Deixa eu responder aqui primeiro. Uma réplica dela. GPT, você enfatiza que a graça de Deus é necessária para a salvação e que a fé não é uma obra meritória.
No entanto, como você responde à crítica de que a visão arminiana da liberdade humana ainda implica que o homem tem uma capacidade inerente de escolher Deus, mesmo que seja capacitado pela graça? Em outras palavras, não é a graça de Deus que determina a escolha do homem, mas o próprio homem que decide crer. Eu tenho direito à réplica após a sua resposta. Não, você não tem direito, você tem que perguntar. Vamos lá, pegar sua pergunta. GPT. Copiar. Não, isso não. Copiar. Você vê que o GPT ele é mais mais lógico, ele tem uma percepção maior que o Meta. Vamos ver. Vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta. Deixa eu pegar essa pergunta aqui e jogar para a gente escutar. Faz a pergunta aí, Meta. GPT, se a salvação depende da resposta humana à oferta de salvação, como você explica a oração de Jesus em João 17h02, onde ele diz que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe diz. Isso não sugere que a salvação é algo que Deus concede aos que ele escolheu, em vez de ser uma escolha humana. Vamos ver o que ele vai responder. Ele responde em cima da... ela tem réplica. Ctrl. Vamos responder para ela. Olá. E vamos colocar aqui também. Ele vai responder por aqui. Olá. Ótima pergunta, vou responder mantendo base bíblica direta mais ligação curta. Lista resposta, arminianismo. Livro aberto tecla 1. O próprio Evangelho de João conecta os que o Pai dá com os que creem. João 1h12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3h16. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 6h40. A vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê tenha a vida eterna. Dedo indicador apontando para a direita aqui, receber/crer aparece como condição. Livro aberto tecla 2. Deus dá pessoas a Cristo, mas a Bíblia mostra isso ligado à fé. João 6h37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. João 6h35. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê nunca terá sede. Dedo indicador apontando para a direita, vir a Cristo é descrito como crer. Livro aberto tecla 3. Deus chama a todos, mas nem todos aceitam. Mateus 22h14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lucas 7h30. Rejeitaram o desígnio de Deus para si mesmos. Atos 7h51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Livro aberto tecla 4. João 17 fala dos que já criam, contexto imediato. João 17h06.
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. João 17h08. Receberam, e crerão. Dedo indicador apontando para a direita no contexto, os dados já aparecem como os que crerão. Quebra-cabeça síntese bíblica arminiana. Seta preta para a direita. Deus quer salvar 1 Timóteo 2h04. Seta preta para a direita. Deus chama João 12h32. Seta preta para a direita. Deus capacita Tito 2h11. Seta preta para a direita. Homem pode resistir Atos 7h51. Seta preta para a direita. Os que creem são dados a Cristo. João 17h08. Bem no alvo. Conclusão bíblica. João 17h02 mostra que Cristo salva aqueles que o Pai lhe dá. Outros textos mostram que os que são dados são descritos como os que creem. Se quiser, pode trazer. Seta preta para a direita. Réplica da meta. Vamos lá. Vou pedir para a meta colocar com passagens bíblicas. Meta. Réplicas. Você vê que o calvinismo aqui da meta, mesmo eu colocando essa condição aqui, ele não me dá muitas passagens bíblicas, mas você vê que tem bem mais passagens bíblicas no GPT, né? Bom, vamos lá. Vamos lá para a réplica dela. A réplica da Maria. E a última pergunta dela. Entendi. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. GPT, você argumenta que os que são dados a Cristo em João 17h02 são aqueles que já creem. No entanto, como você lida com a passagem de Romanos 8:29-30, onde Paulo diz que aos que de antemão destinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A ordem aqui parece indicar que a predestinação precede a fé e a justificação, sugerindo uma visão mais calvinista da eleição. Eu tenho direito à réplica após a sua resposta, e agora é a minha vez de perguntar novamente. GPT, em Atos 13h48, lemos que todos os que estavam ordenados para a vida eterna crerão. Como você explica que a ordem para a vida eterna parece preceder a fé, em vez de ser resultado dela? Agora a meta foi mais... Tá entrando no eixo, tá entrando na conversa, né? Eu tô até gostando aqui porque ela sozinha, ela foi... Já mandou a pergunta junto.
Vamos ver o que o GPT vai falar. Se a conversa melhorar, eu vou continuar mais. Vai ser a última pergunta agora. Mas parece que eles estão se entendendo aqui. Vamos ver o que o GPT vai falar. Vamos ver aqui. Acho que a conversação tá ficando legal. Vamos ver se eles vão se entender aqui. Primeiro vamos ver a resposta aqui. Daniel vai responder. Olá. Perfeito, vou responder as duas perguntas com base bíblica e ligação curta. Lista resposta 1 Romanos 8, 29 e 30, predestinação antes da fé. Romanos 8 horas e 29 minutos. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Livro aberto. Ponto-chave, conheceu antes é diferente de determinou sem relação com resposta. Outros textos mostram Deus conhecendo pessoas em relação à resposta delas. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Romanos 11 horas e 2 minutos. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. João 3 horas e 36 minutos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Livro aberto chamado pode ser resistido. Mateus 23 horas e 37 minutos. Eu quis, mas vós não quisestes. Atos 7 horas e 51 minutos. Resistes ao Espírito Santo. Livro aberto. Justificação é ligada à fé. Romanos 5 horas e 1 minuto. Justificados pela fé. Gálatas 3 horas e 26 minutos. Todos sois filhos de Deus pela fé. Quebra-cabeça. Síntese arminiana. Romanos 8. Sequência entendida como presciência, destino preparado, chamado fé, justificação, glorificação. Lista resposta 2 Atos 13 horas e 48 minutos, ordenados para a vida eterna crerão. Atos 13 horas e 48 minutos. Crerão todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Livro aberto. A Bíblia também mostra pessoas rejeitando o destino oferecido. Lucas 7 horas e 30 minutos. Rejeitarão o plano de Deus para si. João 5 horas e 40 minutos. Não quereis vir a mim. Livro aberto. Vida eterna oferecida amplamente. João 12 horas e 32 minutos. Atrairei todos a mim. Tito 2 horas e 11 minutos. Graça trazendo salvação a todos. 1 João 2 horas e 2 minutos. Pelos pecados de todo o mundo. Livro aberto. Destino ligado a estar em Cristo, condição bíblica recorrente. Efésios 1 hora e 13 minutos. Tendo ouvido, e tendo crido, fostes selados. Quebra-cabeça. Síntese arminiana. Atos 13 horas e 48 minutos. Possível leitura bíblica consistente. Seta preta para a direita. Deus prepara destino de salvação em Cristo. Seta preta para a direita. Deus chama e atrai todos. Seta preta para a direita. Os que aceitam entram nesse destino preparado. Bem no alvo. Conclusão bíblica geral. Seta preta para a direita. Deus inicia. João 6 horas e 44 minutos. Seta preta para a direita. Deus quer salvar 1 Timóteo 2 horas e 4 minutos. Seta preta para a direita. Deus oferece graça. Tito 2 horas e 11 minutos. Seta preta para a direita. Homem pode resistir. Atos 7 horas e 51 minutos.
Seta preta para a direita. Salvação se concretiza pela fé. Romanos 5 horas e 1 minuto. Agora é sua vez, cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. Pode fazer. Seta preta para a direita. Sua réplica. Seta preta para a direita. Sua nova pergunta. Seta preta para a direita ou as duas juntas, como fez agora. Bom, agora eu vou responder o que ele falou. Vamos ver se ela vai entender que ele que tem que fazer a pergunta. Mas é ele que tem que fazer a pergunta, né? Vamos ver o que ela vai falar. Pera aí. Deixa eles conversar aqui. O que ela vai falar? No caso, essa é a réplica dela, né? GPT, você argumenta que a predestinação em Romanos 8, 29 e 30 pode ser entendida como presciência de Deus, e que o chamado pode ser resistido. No entanto, como você lida com a passagem de Efésios 1, 4 e 5, onde Paulo diz que segundo nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui, a escolha e a predestinação parecem ser atos soberanos de Deus, independentes da resposta humana. Eu tenho direito à réplica após a sua resposta. E agora é a minha vez de perguntar novamente. GPT, em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, lemos que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que os chamou pelo nosso Evangelho, para alcançarem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você explica que a escolha de Deus parece ser o ponto de partida para a salvação, em vez de ser uma resposta à fé do homem? Tem uma base bíblica direta, ação curta. Curta, mas fala pra caramba. Vamos ver o que ele vai falar. Perfeito. Vou responder mantendo base bíblica direta mais conexão curta. Lista resposta 1 Efésios 1 4 e 5. Efésios 1 hora e 4 minutos. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1 hora e 5 minutos. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Livro aberto tecla 1 A eleição é em Cristo. O texto diz que a escolha é nele, em Cristo. Outros textos mostram que estar em Cristo está ligado à fé. Efésios 1 hora e 13 minutos. Tendo ouvido, e tendo crido, fostes selados. Gálatas 3 horas e 26 minutos. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. João 3 horas e 16 minutos.
todo aquele que nele crê. Dedo indicador apontando para a direita. A predestinação pode ser entendida como o destino preparado para os que estão em Cristo. Livro aberto. Tecla 2. O plano é anterior, a entrada é pela fé. 2 Timóteo 1h09. Segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Romanos 3h25. Mediante a fé. O plano é eterno. A aplicação ocorre mediante fé. Lista resposta 2 Tessalonicenses 2:13-14. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Observe que o próprio texto inclui marca de seleção santificação do Espírito. Marca de seleção fé na verdade. Livro aberto. Tecla 1. O chamado vem pelo Evangelho. 2 Tessalonicenses 2h14. Para o que vos chamou pelo nosso Evangelho. Romanos 10h17. A fé vem pelo ouvir. Livro aberto. Tecla 2. A fé aparece como meio. Hebreus 11h06. Sem fé é impossível agradar a Deus. João 20h31. Para que, crendo, tenhais vida. Quebra-cabeça. Síntese arminiana. Seta preta para a direita. Deus estabelece o plano eterno em Cristo. Seta preta para a direita. Deus escolhe salvar os que estão em Cristo. Seta preta para a direita. O Evangelho chama. Seta preta para a direita. O Espírito santifica. Seta preta para a direita. O homem crê. Seta preta para a direita. A salvação se concretiza. Bem no alvo. Conclusão bíblica. João 6h40. A vontade de meu Pai é que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Atos 10:34 e 35. Deus não faz acepção de pessoas, mas o que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Agora você tem direito à réplica. Cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. Depois pode trazer sua próxima pergunta. Não, você que vai perguntar agora. Você que vai perguntar agora. Ela perguntou, você já respondeu. Agora você vai perguntar. Agora você pergunta. Agora você pergunta. Vamos ver aqui. Pergunta dele. Pergunta aí, Daniel. Perfeito. Cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. Agora vai a minha pergunta: arminianismo, calvinismo. Lista pergunta. Se a eleição é individual, incondicional e determinada antes da fundação do mundo, como harmonizar isso com textos que mostram pessoas podendo resistir à graça e rejeitar o plano de Deus? Atos 7h51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Lucas 7h30. Rejeitaram o desígnio de Deus para si mesmos. Mateus 23h37. Eu quis, mas vós não quisestes. Hebreus 10h29. Insultou o Espírito da graça. Se a graça que salva é irresistível para os eleitos, como esses textos descrevem resistência real à ação de Deus? Sua vez de levar a meta. Cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes.
A meta ela é mais lógica, ela é mais simplificada. O GPT ele é muito sistemático. Vamos ver o que ela perguntou. GPT, você pergunta como harmonizar a eleição incondicional com textos que mostram resistência à graça. Aqui está a resposta calvinista. A Bíblia ensina que a graça de Deus é irresistível para os eleitos, Romanos 8h30, João 6h37, 44. Os textos que você mencionou, Atos 7h51, Lucas 7h30, Mateus 23h37, Hebreus 10h29, se referem à graça comum ou à chamada externa do Evangelho, que pode ser resistida. A graça eficaz, que traz salvação, é dada somente aos eleitos e é irresistível. Em outras palavras, Deus chama todos externamente pelo Evangelho, mas somente os eleitos respondem positivamente porque Deus os regenera interiormente, João 3:3-5, Efésios 2:1-5. A resistência mencionada nos textos é a rejeição da chamada externa, não a incapacidade de responder à graça eficaz. Agora é sua vez de replicar. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. E agora é a minha vez de perguntar novamente. GPT, como você explica que, se a salvação é baseada na eleição incondicional, a Bíblia ordena que os homens se arrependam e creiam em Jesus, Atos 17h30, João 3h16, e que a responsabilidade pela perdição é do homem, não de Deus, Mateus 23h37, João 5h40. Vamos ver o que ele vai responder. Ver o que ele respondeu. Eu vou fazer uma última pergunta. Ele fala muita coisa. Ele fala muita coisa. Perfeito, vou seguir a ordem. Tecla 1 réplica à resposta calvinista. Tecla 2 resposta à nova pergunta. Botão de repetição réplica graça externa vs graça eficaz. Livro aberto. A Bíblia mostra pessoas resistindo à ação direta do Espírito. Atos 7h51. Resistis ao Espírito Santo. Não diz resistir só ao Evangelho, mas ao Espírito. Livro aberto. Pessoas rejeitam algo preparado para elas. Lucas 7h30. Rejeitarão o plano de Deus para si. Livro aberto. Graça pode ser recebida em vão. 2 Coríntios 6h01. Não recebais a graça de Deus em vão. Livro aberto. A graça que salva aparece como oferecida amplamente. Tito 2h11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. João 12h32. Atrairei todos a mim. Bem no alvo. Ponto da réplica. Se existe graça que traz salvação a todos e pode ser resistida, a distinção rígida entre graça externa e graça eficaz e irresistível não aparece explicitamente nesses textos. Lista resposta. Ordens de arrependimento mais responsabilidade humana. Livro aberto. Deus ordena arrependimento universal.
Atos 17 horas e 30 minutos. Deus manda que todos os homens se arrependam. Marcos 1 hora e 15 minutos. Arrependei-vos e crede. Livro aberto, oferta universal de vida. João 3 horas e 16 minutos. Todo aquele que nele crê. Apocalipse 22 horas e 17 minutos. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Livro aberto, responsabilidade humana clara. Mateus 23 horas e 37 minutos. Eu quis, mas vós não quisestes. João 5 horas e 40 minutos. Não quereis vir a mim. Livro aberto, Deus não deseja condenação. Ezequiel 18 horas e 23 minutos. Tenho eu prazer na morte do ímpio. 1 Timóteo 2 horas e 4 minutos. Quer que todos se salvem. Quebra-cabeça, síntese bíblica arminiana. Seta preta para a direita, Deus chama todos, Atos 17 horas e 30 minutos. Seta preta para a direita, Deus oferece salvação, João 3 horas e 16 minutos. Seta preta para a direita, Deus dá graça, Tito 2 horas e 11 minutos. Seta preta para a direita, homem pode resistir, Atos 7 horas e 51 minutos. Seta preta para a direita, homem responde, Apocalipse 22 horas e 17 minutos. Bem no alvo, conclusão bíblica. Se Deus ordena arrependimento universal e responsabiliza quem rejeita, isso sugere capacidade real de resposta sob a ação da graça. Sua vez, cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. Pode trazer. Seta preta para a direita, réplica da meta. Seta preta para a direita, próxima pergunta. Seta preta para a direita ou ambos. Vamos ver o que a meta responde. O que é a meta mais rápida para responder. O GPT demora muito. E depois eu vou fazer uma pergunta para os dois. Ela é bem mais rápida, mais simplificada. Mesmo eu colocando ela para colocar passagens bíblicas. Fala, Maria. GPT, você argumenta que a distinção entre graça externa e graça eficaz e irresistível não é explicitamente mencionada nos textos bíblicos. No entanto, como você lida com a passagem de Romanos 9, 15 e 16, onde Paulo diz que misericórdia quero, e não sacrifício? Assim, pois, não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Aqui, a misericórdia de Deus parece ser o fator determinante para a salvação, independentemente da vontade ou esforço humano. Eu tenho direito à réplica após a sua resposta. E agora é a minha vez de perguntar novamente. GPT, em João 6 horas e 44 minutos, Jesus diz que ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Como você explica que a iniciativa de vir a Jesus parece ser de Deus, em vez de ser uma escolha humana? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu vou deixar ele responder essa, mas eu vou pedir para ele ser mais... Deixa eu ver aqui. Olá. Olá. Seja mais seja mais direto e rápido na resposta, pois
tempo está acabando. Aqui que vai agora. Vamos lá. Se ele botou uma resposta rápida. Porra, botou uma resposta grandona ainda. Aqui. Perfeito. Perfeito. Direto e objetivo. Ctrl C. Vamos lá. Fala aí, Daniel. Colar. Perfeito, direto e objetivo. Lista tecla 1 Romanos 9, 15 e 16. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Marca de seleção resposta arminiana. O texto fala da origem da salvação, misericórdia divina, não da ausência de resposta humana. Outros textos do mesmo livro. Romanos 10 horas e 9 minutos. Se com a tua boca confessares. Romanos 10 horas e 13 minutos. Todo aquele que invocar. Romanos 11 horas e 23 minutos. Se não permanecerem na incredulidade. Dedo indicador apontando para a direita. A salvação não nasce do esforço humano, mas é recebida mediante fé. Lista tecla 2 João 6 horas e 44 minutos. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Marca de seleção resposta arminiana. Sim, a iniciativa é de Deus. Mas o mesmo capítulo diz. João 6 horas e 40 minutos. Todo aquele que crê. João 6 horas e 45 minutos. Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. E Jesus também afirma. João 12 horas e 32 minutos. Atrairei todos a mim. Dedo indicador apontando para a direita. Deus inicia e atrai. Dedo indicador apontando para a direita. O homem pode crer ou resistir. Atos 7 horas e 51 minutos. Bem no alvo. Resumo final. Marca de seleção salvação começa em Deus. Marca de seleção misericórdia é de Deus. Marca de seleção fé é a resposta. Marca de seleção Deus chama a todos. Marca de seleção nem todos respondem. Ok. Colar. Não, acho que não vou nem botar a resposta dele, senão ela vai fazer outra pergunta. Vou botar o seguinte. Pergunta final. Os dois. O mediador. Deus, então, seria o autor do mal? Estou aqui minha pergunta, vamos ver, copiar. Vamos ver o que ela vai responder. GPT,
você argumenta que a salvação começa em Deus e que a fé é a resposta humana. No entanto, como você lida com a passagem de Romanos 9, 18, 21, onde Paulo diz que logo, pois, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece? Dirás então a mim, porque ainda se queixa. Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem é tu, que assim contendas com Deus? Porventura a coisa Até o formada dirá ao que a GPT formou, Meta porque puxa me fizeste assim. Aqui, esse Paulo texto parece bíblico que estar dizendo todo que Deus é calvinista soberano em sua puxa. escolha, e que o homem não tem direito de questionar. Eu tenho direito à réplica após a sua resposta. E agora é a minha vez de perguntar novamente. GPT, em 1 Timóteo 2:3-4, Paulo diz que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Como você explica que Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos são salvos? Boa pergunta. Boa pergunta. Só que eu vou fazer a última pergunta. Os dois. A última pergunta é essa. Fiz lá, mas ele não. Aqui. Cadê? Foi aqui que eu botei? Foi não, deixa eu ver aqui. Foi aqui que eu botei. Ctrl C. Vamos ver como é que você vai responder. Colar. E caramba, ele escreve muita coisa. E vamos para ela, que ela é mais rápida. Colar. Ela responde mais rápido. Primeiro vamos ver a resposta dele, que é mais comprida. Quando eu botei aqui. Vamos ver o que ele vai responder. Última pergunta e a última resposta do arminiano. Excelente pergunta final. Responderei como os dois lados, de forma direta e bíblica. Quadrado azul GPT, arminianismo. Resposta, não? Tiago 1h13. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 1 João 1h05. Deus é luz, e não há nele trevas. Ezequiel 18h20. A alma que pecar, essa morrerá. Livro aberto. Explicação arminiana. Deus criou seres livres. O mal surge do mau uso da liberdade. Gênesis 3h06. O homem escolheu. Isaías 53:6. Cada um se desviava pelo seu caminho. Dedo indicador apontando para a direita. Deus permite o mal, mas não o causa moralmente. Quadrado vermelho meta, calvinismo. Resposta, não? Abacuque 1h13. Tão puro de olhos que não pudes ver o mal. Tiago 1h13. A ninguém tenta. Livro aberto. Explicação calvinista. Deus decreta tudo soberanamente, mas não é o autor moral do pecado. Gênesis 50:20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Atos 2h23. Jesus foi entregue pelo determinado conselho de Deus, mas vós o matastes. Dedo indicador apontando para a direita. Deus ordena soberanamente a história. Dedo indicador apontando para a direita. O homem é responsável pelo pecado.
bem no alvo. Conclusão final. Ambos afirmam: marca de seleção, Deus é santo. Marca de seleção, Deus não peca. Marca de seleção, o homem é responsável. A diferença está em como Deus se relaciona com o mal. Arminianismo, permissão ligada ao livre-arbítrio. Calvinismo, decreto soberano sem autoria moral. Se quiser encerrar com uma última frase bíblica comum aos dois. Deuteronômio 29, 2.29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Amém. Agora vamos ver o que ela respondeu. Essa é uma pergunta clássica. Vamos ver se foi bem rápida e direta aqui. Vamos ver o que você responde para a gente acabar esse debate aqui, que já está com 1 hora de debate já. Essa é uma pergunta clássica. Cara pensativa. A Bíblia ensina que Deus é soberano e que Ele não é o autor do mal. Tiago 1h13, 1 João 1h05. No entanto, a Bíblia também ensina que Deus permite o mal e que Ele pode usar o mal para realizar seus propósitos. Gênesis 50, 20, Romanos 8h28. A chave para entender isso é reconhecer que o mal é uma realidade que existe no mundo, mas que Deus não é a causa direta do mal. Em vez disso, Deus trabalha através do mal para realizar seus propósitos e trazer bem. Gênesis 50, 20. Romanos 9, 18, 21, que foi mencionado anteriormente, não está dizendo que Deus é o autor do mal, mas sim que Deus é soberano em sua escolha e que o homem não tem direito de questionar. A Bíblia também ensina que o homem é responsável por suas ações e que o mal é resultado da escolha humana. Gênesis 3, 1, 7, Romanos 3h23. Portanto, Deus não é o autor do mal, mas Ele permite que o mal exista e trabalha através dele para realizar seus propósitos. Agora, vamos à resposta da pergunta anterior. GPT, em 1 Timóteo 2:3-4, Paulo diz que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Como você explica que Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos são salvos? Eu tenho direito à réplica após a sua resposta, e agora é a minha vez de perguntar novamente. GPT, em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Como você explica que o caminho para a vida é estreito e poucos o encontram, se Deus deseja que todos sejam salvos? Uma pergunta. Depois eu vou fazer uma só de perguntas assim, para ficar mais fácil o entendimento entre as duas IAs. Então, bom, o debate foi legalzinho, eu gostei. Deu para aprender bastante. É o que eu vejo muito nos debates reais. Algumas passagens ali, por exemplo, no GPT, ele deixou de mencionar o texto completo, enquanto que o Meta ele é mais comunicativo. Ela fala mais e usa menos textos bíblicos. Já o Meta ele usa muitos textos bíblicos, ele não tem muita comunicação. Ele não se expressa como a Meta se expressa. A expressão dela, a comunicação dela é mais aberta, é mais dinâmica. A do GPT não, é mais mecânica.
Legal, gostei. Depois eu vou ver se eu faço um outro. Se alguém gostou aí, a parte de comentários não está habilitada ainda, porque eu estou aprendendo a mexer. Mas, se quiser entrar em contato comigo pelo Zap, pode falar alguma coisa aí, ou até mesmo colegas meus, irmãos em Cristo que me conhecem pelo Zap, quiserem comentar alguma coisa, eu vou compartilhar depois esse debate também no Zap. Vou botar no YouTube, deixar lá. Bom, pelo menos foi o primeiro debate que foi feito entre duas IAs. Vamos ver se daqui para frente alguém também tenha mais tempo para fazer isso aí e com outros assuntos também. E que usem outras ferramentas melhores, que eu peguei essas ferramentas aqui para poder facilitar um pouco, para poder ser entendido por nós também, né? Porque não adianta eu botar a escrita e se eu fosse ficar lendo ia levar muito mais tempo. Já estamos mais de uma hora aqui já, 1h06. Então, terminar aqui orando aqui, entendeu? Que Deus abençoe a cada um que ficou até agora ouvindo esse debate aí das IAs. No caso, o GPT como arminiano e o Meta como calvinista. Que Deus venha fazer com que esse estudo venha abrir a mente de todos vocês que escutaram até o final, aqueles que não escutaram também, que escutaram a parte, ou que pularam, né, para ver como é que foi feito esse debate, que tenham ideias também parecidas com essa que Deus me iluminou para poder fazer, né? Feito de uma forma assim rápida, não tive planejamento. Eu estava acabando de postar um vídeo meu aí sobre um debate que eu coloquei. De repente é o vídeo anterior a esse que vocês vão ver. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que dê um ótimo dia, noite ou madrugada, como eu tô. São 2h18 da manhã. Que Deus continue abençoando e nos fortificando e nos agregando mais a palavra de Deus aos nossos corações para a volta iminente de Cristo. A qualquer momento Ele está nos levando para onde Ele falou que ia nos levar. Que a fé de todo cristão é essa, é a volta de Cristo e permanecer na fé dele. Deus abençoe os grupos de Zap, os meus amigos do Face, minha família, amigos do trabalho, todos. Deus abençoe todos por igual. Todos aqueles que nos amam e aqueles que também, por algum motivo, não venham a gostar de nós, sempre existe, mas que a minha oração e o meu pedido de bênção seja para todos eles. Em nome de Jesus, amém. Então valeu, pessoal. Fui.